Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar então o nosso programa recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, hoje eu gostaria de falar com vocês, pegando o gancho do aborto que houve em Recife, sobre o tema da minha tese de doutorado em bioética, que foi a alma do embrião humano. Não sei se vocês conseguem enxergar bem desta distância. Esta foi a tese que eu defendi no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum, e teve por finalidade honrar o embrião Jesus no ventre de Maria e defender todos os embriões criados à sua imagem e semelhança. Para isso, eu tive que examinar uma questão relativa à alma humana. O que faz o embrião ser pessoa? A presença de uma alma racional. Porque, segundo a definição clássica de Boécio, pessoa é uma substância indivídua de natureza racional. Se o embrião humano tiver natureza racional, uma natureza capaz de intelecção e volição, inteligência e vontade, que são faculdades próprias de uma alma racional, o embrião é pessoa. Não é preciso que estas faculdades estejam operando, mas é preciso que elas existam em potência. O embrião, ele deve ter reconhecida a sua dignidade de pessoa. Este foi o tema da instrução Dignitas Personae da Congregação para a Doutrina da Fé de 2008, que falou especificamente sobre a dignidade de pessoa do embrião. Devemos respeitá-lo como pessoa. E este mandamento, que é moral, tem um fundamento ontológico. Qual é este fundamento ontológico? Este foi o tema da minha tese. Qual o fundamento ontológico da dignidade de pessoa do embrião humano? A resposta é a presença de uma alma racional desde a sua concepção. E aí a gente tem que entrar num problema, que é o problema da assim chamada animação, que é a criação e a infusão da alma racional no embrião humano no tempo, em um instante. Mas, devagar, o que é alma? Segundo Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C., em Estagira, né? Na Grécia, o Estagirita, a alma é o princípio pelo qual, primeiramente, vivemos, sentimos e entendemos. Esta definição é abrangente, coloca a vida, a sensação e o pensamento sob um único princípio, a alma. Mas, como sentir e viver, como sentir e pensar estão incluídos na noção de vida, a definição de Aristóteles poderia ser resumida em: a alma é o princípio vital, é o princípio de vida. Há 3 espécies de alma de acordo com as operações que ela desenvolve. A alma vegetativa, que preside
a conservação do indivíduo pela alimentação e pelo crescimento, e a conservação da espécie pela reprodução. Ela é própria dos vegetais. Nutrição, crescimento, reprodução. É o básico da vida. Um grau a mais é a vida sensitiva, à qual corresponde a alma sensitiva. A alma sensitiva preside as sensações, os apetites e a locomoção. Ela é própria dos animais que sentem, que se locomovem e que são atraídos por objetos. A alma intelectiva ou racional, ela preside o entendimento e a vontade, e é própria do homem, animal racional. 3 classes de alma, de acordo com 3 níveis de vida. Nenhum indivíduo tem mais de uma alma, como pensava Platão. Corrigindo seu mestre, Aristóteles diz que cada alma desempenha as funções da alma inferior. Nos animais, a alma sensitiva também responde pelas faculdades nutritivas. E no homem, a alma racional responde também pelas faculdades nutritivas e sensitivas. Aristóteles faz uma comparação entre as diversas almas e as diversas figuras geométricas. Diz Aristóteles, o caso das figuras é semelhante ao da alma, já que sempre no termo sucessivo está contido em potência o termo antecedente. Isto vale quer para as figuras, quer para os seres humanos animados. Quer para os seres animados. Por exemplo, no quadrilátero está contido o triângulo. Se você tem um quadrilátero, dentro dele há um triângulo. E na faculdade sensitiva está contida a nutritiva. Portanto, não há mais de uma alma. O cachorro, ele tem uma alma sensitiva, que também responde pelas funções nutritivas, de crescimento e de reprodução. Ela acrescenta essas funções às outras superiores, mas é só uma alma por indivíduo. A alma racional, ao contrário da vegetativa e da sensitiva, é intrinsecamente independente da matéria. Ela não depende da matéria para a sua subsistência. Por quê? Porque a operação dela é imaterial. A operação da alma racional, que é captar a essência, é uma operação que tem por objeto algo imaterial, que é o conceito universal, a essência. Por isso, a própria operação é imaterial, a faculdade, a inteligência é imaterial e a alma, que é sujeito desta faculdade, também é imaterial e, portanto, espiritual e independente da matéria. Ela é criada diretamente por Deus, não pode ser produzida a partir dos corpos nem das almas dos pais. É uma doutrina condenada pela Igreja chamada traducianismo. Tradux quer dizer rebento ou muda. Segundo essa doutrina, que foi defendida por Tertuliano e também por Santo Agostinho, as almas dos filhos vinham das almas dos pais. No caso de Tertuliano, que achava que a alma era corpórea, a alma do filho vinha do corpo do pai. No caso de Santo Agostinho, que admitia que a alma era espiritual, ele achava que a alma dos filhos vinha também da alma dos pais, mas isso também é impossível, porque mesmo sendo espiritual, a alma não pode ser propagada, porque ela não tem matéria, ela não tem quantidade, ela não se divide. Você não pode pegar um pedaço da alma do pai e dar para o filho. Então, o traducianismo é impossível, filosoficamente, e condenado pela Igreja. A Igreja ensina, eu vou ler agora o Catecismo número 366, que cada alma espiritual é criada diretamente por Deus. Não é produzida pelos genitores e é imortal. Não perece no momento da sua separação do corpo na morte. O corpo corrompe, mas ela permanece. E de novo se unirá ao corpo no momento da ressurreição.
Portanto, a ressurreição, que é uma doutrina cristã, está totalmente de acordo com a doutrina filosófica da intrínseca independência da alma espiritual em relação à matéria. A alma subsiste depois da morte e ela tende a se reunir ao corpo a qual um dia esteve unida naturalmente. E esta união ocorrerá no último dia, no dia da ressurreição. Aristóteles pensava que o embrião era produzido a partir da união, da mistura do sêmen do homem com o sangue da mulher. Assim dizia Aristóteles, chama o embrião, em grego, kyema, a primeira mistura da fêmea e do macho. Esta primeira mistura, que ele achava que era uma massa informe, dava o nome de embrião. Costuma-se atribuir a Aristóteles a teoria de que o embrião primeiro tem uma alma vegetativa, como se fosse uma plantinha, depois a alma sensitiva, como se fosse um animal, e por último a alma racional, própria do ser humano. Haveria assim uma sucessão de almas, né? Uma sendo substituída por outra, de acordo com o desenvolvimento embrionário. É uma tese discutida tanto pelos intérpretes de Aristóteles da Idade Média, como pelos estudiosos atuais. Seja como for, Santo Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, fez sua essa interpretação de Aristóteles. Para o doutor Angélico, como é chamado Santo Tomás, o embrião humano é inicialmente informado por uma alma vegetativa. Quando esta alma se corrompe, ela dá lugar a uma alma sensitiva. Por fim, esta última se corrompe e dá lugar a uma alma racional, que é produzida por criação, diretamente por Deus, uma vez que ela é espiritual. A animação, ou seja, a criação e infusão da alma racional por Deus, se daria, segundo Santo Tomás de Aquino, interpretando Aristóteles, não no momento da concepção, mas em um momento posterior, 40 dias para o embrião masculino e 90 dias para o embrião feminino. Essa tese é chamada de animação mediata ou retardada. Mas por que 40 ou 90 dias? Isto é um fato banal que Aristóteles escreveu no seu livro. Ele disse que as crianças masculinas, os meninos, começam a apresentar os primeiros movimentos aos 40 dias e as meninas aos 90 dias. Embora ele próprio diga que isso não é uma regra geral, que pode haver exceções, mas os pósteros interpretaram isso de maneira muito rígida. Interpretaram esse momento dos primeiros movimentos, né, como se fosse o momento da criação e infusão da alma espiritual por Deus. Foram muito além do que aquilo que Aristóteles quis dizer. Santo Alberto Magno, que era contemporâneo de Santo Tomás, que foi professor dele, nasceu antes e morreu depois dele, também no século XIII, interpretava Aristóteles de maneira diversa. O embrião humano, antes de receber de Deus uma alma racional, não possui alma nenhuma. Mas se ele não possui alma nenhuma, nem vegetativa, nem sensitiva, quem é que responde pelas suas atividades vegetativas e sensitivas? Resposta: a potência formativa, ou vis formativa em latim, presente no sêmen paterno, o qual se supunha acompanhar o embrião pelo menos até o 40º dia. Que confusão, hein? O sêmen paterno já se uniu ao sangue da mãe, como se pensava, né? Agora já se formou o embrião, mas o sêmen continuava acompanhando o embrião, pelo menos até 40 dias. Para quê? Para formar o embrião, para dispor a matéria do embrião, preparando-o para o momento em que ele iria receber uma alma racional por criação direta de Deus. Então, Santo Alberto defendia uma animação mediata ou retardada,
mas sem progressão de almas. Não havia 3 almas sucessivas. Havia operações sucessivas, operação vegetativa, operação sensitiva e, por último, a operação racional, que esta sim correspondia a uma alma racional. Santo Alberto Magno interpretava que Aristóteles falava de uma progressão de operações, mas não uma progressão de almas. Note-se que ambos os doutores, Santo Alberto e Santo Tomás, julgavam indispensável a presença do sêmen paterno junto ao embrião ainda não animado, por uma alma racional. Por quê? Porque somente uma alma racional, no caso a alma do pai, que era racional, podia dispor a matéria do embrião para receber de Deus, por criação, uma alma racional. Deus pode infundir a alma racional em uma matéria apta. Quem vai tornar esta matéria apta? Quem vai dispor a matéria? Tem que ser uma alma. Não pode ser a alma do próprio embrião, porque o embrião, segundo tais doutores, ainda tinha uma natureza, ainda tinha uma alma puramente vegetativa ou sensitiva. Quem poderia dispor? Tinha que ser uma alma racional, que no caso era a alma do pai, agindo à distância pela vis formativa presente no sêmen. Não se falava da ação da alma da mãe, porque, segundo a biologia aristotélica, a fêmea forneceria apenas o elemento passivo, a matéria, enquanto o macho, o elemento ativo, a forma. A mãe contribuía com o corpo e o pai com a alma. A mãe com a matéria, o pai com a forma. Antes de Santo Tomás de Aquino, houve autores que defendiam a criação e infusão da alma no momento da concepção. É a tese da animação imediata. Houve concepção, já há criação e infusão da alma por Deus. Esta tese foi defendida, por exemplo, por Clemente de Alexandria, no século III, não é? Por Lactâncio, que foi um escritor latino, e também por São Gregório de Nissa, mas, sobretudo, ela foi defendida por São Máximo, o confessor, no século VII. São Máximo foi o maior defensor da animação imediata, dizendo que, se fosse de outro modo, o homem seria, num primeiro momento, pai de um vegetal, depois pai de um cavalo, antes de ser pai de uma criança humana. Isso seria um absurdo. Assim raciocinava São Máximo, o confessor, em um dos argumentos contra a animação retardada e em favor da animação imediata. Portanto, duas teses: animação imediata defendida pelos imediatistas e animação mediata ou retardada defendida pelos mediatistas. No entanto, o doutor Angélico, que é Santo Tomás, não faz menção de nenhum dos autores imediatistas, nenhum, a não ser Gregório de Nissa. E este autor, ele interpreta como se fosse traducianista, como se ele defendesse que a alma do ser humano estava presente no sêmen do pai, e ela era transmitida de pai para filho. É digno de nota o silêncio de Santo Tomás acerca de São Máximo, que entre todos foi o que melhor expôs e defendeu a tese imediatista. Conclui-se que Santo Tomás não conheceu a tese da animação imediata. Foi o que eu concluí depois dos anos de estudo no assunto. Quando Santo Tomás expõe a sua tese, a tese da animação retardada, ele não faz com a intenção de combater a tese da animação imediata, que ele não conhecia, mas sim para combater o traducianismo, que afirma a propagação da alma racional pelo sêmen paterno. Esta tese ele combate, e ao combatê-la, ele afirma por acidente a tese da animação retardada, uma vez que, parece, ele não conhecia a tese contrária que hoje nós defendemos, da animação imediata. Mas o que diria hoje Santo Tomás?
Hoje se sabe que o embrião recém-concebido não é uma massa informe, como pensava Aristóteles, mas uma célula com incrível organicidade. Hoje sabe-se que o encontro do espermatozoide paterno com o óvulo materno é um evento marcante, não é um processo gradual, é um salto que produz a perda da individualidade dos gametas e o surgimento de um novo indivíduo. Sabe-se, por fim, que após a fecundação e fertilização do óvulo, os espermatozoides restantes não permanecem por 40 dias, mas morrem logo depois. Não se pode mais recorrer à suposta vis formativa presente no sêmen paterno para explicar a disposição do corpo do embrião para receber uma alma racional. Poderia o embrião por si mesmo, sem uma vis formativa externa, preparar-se para a vinda da alma racional? De maneira nenhuma. Uma alma inferior não seria capaz de produzir os órgãos de uma alma superior. Se a alma é puramente vegetativa e ela preside a nutrição, crescimento e reprodução, ela não pode produzir os órgãos de uma alma sensitiva, como seriam os nervos, responsáveis pela sensação, os músculos e os ossos responsáveis pela locomoção. Não poderia. Por quê? Porque o efeito não pode ter uma perfeição superior à da causa que o produziu. O embrião de Santo Tomás e também de Santo Alberto não tem potência ativa para tornar-se um homem adulto. O seu desenvolvimento depende de um agente externo. Repito, segundo Santo Tomás e também Santo Alberto Magno, os doutores da Idade Média, o embrião humano deixado a si mesmo não tem capacidade de se tornar um homem. Ele está no estágio vegetativo ou sensitivo e se ele for deixado a si mesmo, ele nunca vai receber uma alma racional porque a matéria não será disposta para isso. Excluída a presença e a ação do sêmen paterno ao lado do embrião por vários dias, como pensavam os mediatistas da Idade Média, cabe aos mediatistas de hoje responderem como a alma racional dos pais pode exercer à distância uma causalidade eficiente na disposição da matéria do embrião. Como? Uma tentativa de solução foi feita pela filósofa Bénédicte Matonat, uma autora francesa. Ela pôs a vis formativa dentro do embrião desde a concepção. Porém, ao se fazer isso, ela deve pôr também, junto com a vis formativa, a alma racional, porque, segundo Santo Tomás, somente uma alma racional pode ser sujeito desta potência formativa. Mas se ela, colocando a vis formativa no embrião desde o início, ela é obrigada a colocar também a alma racional, então ela já não é mais mediatista, ela é imediatista. Ela está defendendo que desde o início o embrião já tem uma alma racional. Portanto, aí a tese da animação mediata se destrói. Hoje, portanto, a tese da animação imediata é a única compatível com os conhecimentos modernos da biologia e com o respeito de Santo Tomás pelo princípio de causalidade. Hoje, podemos afirmar com segurança que no momento da concepção o embrião recebe uma alma espiritual, tornando-se uma pessoa humana. E este é o fundamento ontológico da dignidade de pessoa do embrião humano, a presença de uma alma racional no momento da concepção. No entanto, mesmo defendendo a animação retardada, Santo Tomás nunca admitiu o aborto de um embrião ainda não animado por uma alma racional. Importante isso. Matar o embrião em tal estágio de gravidez seria um pecado gravíssimo, não contra a vida de uma pessoa, pela falta de uma alma racional, mas contra a dignidade da procriação. Seria um pecado grave como o onanismo. O onanismo é o pecado de Onã, descrito em Gênesis 38, que foi punido por Deus com a morte.
o pecado da anticoncepção, o pecado de ferir a procriação, fechando o ato conjugal à transmissão da vida. Um pecado grave, mas contra o sexto e não contra o quinto mandamento. Nunca Santo Tomás, em hipótese alguma, aceitou o aborto. É bom saber disso. Curiosamente, ao tratar da encarnação de Cristo, Santo Tomás e São Máximo estão de acordo em afirmar que a sua alma racional foi criada no primeiro instante de sua concepção. Santo Tomás faz disso uma exceção. Cristo seria um homem especial, que teve uma alma criada excepcionalmente no momento da sua concepção. São Máximo considera isso um modelo, uma vez que o Verbo se fez em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Hebreus 4:15. Mas seja como exceção, ou seja como modelo, é admirável o consenso que há em relação à animação imediata do corpo de Cristo. E quem é Cristo? Cristo, segundo o Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, é aquele que manifesta plenamente o homem ao próprio homem. Portanto, olhando para a animação imediata de Cristo, nós poderíamos, com o auxílio do magistério da Igreja, quem sabe, inferir ou concluir como verdade teológica e não apenas filosófica, que todos nós recebemos no momento da nossa concepção uma alma espiritual, racional, imortal, que nós somos de fato pessoa. Isso fica como sugestão para o magistério da Igreja. Se um de vocês que está me ouvindo for papa, ou se participar de algum concílio e que for esse assunto ventilado, você pode propor esta ideia para a honra e glória do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, e para a defesa de todos os embriões semelhantes a ele, que estão no ventre das suas mães e que nós defendemos. A defesa da vida ganha um acento particular quando a gente percebe que o primeiro milagre que Jesus realizou, o milagre de santificar João Batista no ventre de Isabel, realizou-o quando ele tinha alguns dias de vida no ventre de Maria. João Batista, que tinha 6 meses, saltou de alegria no ventre de Isabel ao ver Jesus com alguns dias de vida dentro de Maria. Ele fez isso para salientar a sacralidade da vida humana ainda nos seus estados iniciais. Ai de nós se admitirmos o aborto precoce, se admitirmos o descarte de embriões excedentes, se admitirmos a pílula do dia seguinte, ou o DIU, ou qualquer implante intradérmico que cause aborto sem a mulher perceber, desconsiderando os embriões humanos, porque eles são tão pequenos que não valeriam a pena pelo tamanho. Não. Não é o tamanho que faz a pessoa, é a presença da alma espiritual. E se esta alma está presente, este embrião é pessoa e nós responderemos por ele. Onde está o teu irmão? Perguntou Deus a Caim. Por acaso sou guarda do meu irmão? Respondeu Caim com insolência. Responde São João Paulo II. Sim, todo homem é guarda do seu irmão. Nós somos guardas das gestantes em desespero, somos guardas dos bebês que elas abrigam dentro do seu seio e nós vamos responder pelo que fizemos ou deixamos de fazer com as mães e filhos que estão precisando de ajuda. Ok? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, não tive tempo de falar muito, evidentemente, este aqui é o livro que vocês podem ler, A Alma do Embrião Humano, que é o fundamento ontológico da sua dignidade de pessoa. Vocês podem também baixá-lo em PDF, ele está disponível na internet. E se vocês quiserem, podem também assistir a aula online do curso de bioética, porque nas 26 aulas há algumas que falam especificamente sobre a questão da animação. Também o curso de dignidade de pessoa do embrião humano, nós começamos a lecionar presencialmente na Faculdade Católica de Anápolis, fomos obrigados a interromper por causa da pandemia. Demos uma única aula
e agora ficamos esperando que as atividades curriculares retomem. Se você quiser também se inscrever, ainda deve dar tempo, porque foi apenas uma aula que os alunos perderam até o momento. Mas isso é para quem mora em Anápolis e quem quiser fazer um curso presencial na Faculdade Católica. Vamos então agora encerrar dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Gina Beretta-Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.